sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sou a professora Lara e estamos aqui em mais um encontro. Hoje estamos com a professora Vanusa. Ela é escritora, educadora popular, doutoranda em educação e coordenadora do projeto Escrevivendo a Liberdade, que atua com formação de leitores em contexto de privação de liberdade. Eu queria que você falasse um pouquinho, Vanusa, e se apresentasse também, né? E como que funciona um pouco o projeto, que você fale brevemente. Tá bem. Primeiro, queria te agradecer pelo convite para vir aqui para a gente conversar sobre essas questões que são tão importantes para mim. E queria dizer que o projeto Escrevivendo a Liberdade, que eu coordeno, ele trabalha com formação de leitores e de escritores literários também. A gente atua com oficinas de formação, de estímulo à escrita literária, que passa anteriormente pela leitura, obviamente, Os jovens e adultos com quem a gente trabalha, antes de fazerem os exercícios de escrita, são estimulados a fazerem exercícios de leitura muito diversificados para entrarem nesse mundo da literatura aí com intensidade. Então, o projeto Escrevivendo a Liberdade está atuando na privação de liberdade desde 2019. Eu já atuo com isso desde 2007, já são muitos anos. Eu fui uma professora de escola localizada em espaço de privação de liberdade. Primeiro no Degase, que é aqui na socioeducação, e depois numa escola de uma unidade prisional de adultos. Fiquei alguns anos, depois eu deixei de ser professora de escola básica e pedi exoneração da matrícula do Estado, mas eu era uma professora de educação formal dentro de uma escola estadual localizada em unidades de privação de liberdade. E em 2019, nós fundamos o Escrevivendo a Liberdade. Hoje, o Escrevivendo a Liberdade é uma ação do projeto de extensão que é da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e o projeto de extensão se chama Do Cárcere à Universidade. Então, primeiro tem o do cárcere. O do cárcere atua colaborando para que pessoas que passam no vestibular da UERJ ou no Enem, que acessam outras universidades, tenham condições e recursos para cursarem, para fazerem o curso para o qual eles foram aprovados. Muitas vezes são aprovados e não têm sequer a autorização judicial para frequentarem o curso. Então, o do Cárcere à Universidade entra em ação e ver quais são as necessidades dessa pessoa para colaborar para que ele consiga fazer o curso. A unidade prisional só dá conta até a aprovação. Depois disso, se ele não tem apoio familiar, que a maioria dos casos acaba sendo assim, se não tem as condições necessárias, ele perde a oportunidade. E, além disso, o do Cárcere à Universidade abriga essa ação que é o Escrevivendo a Liberdade. E o Escrevivendo a Liberdade atua com as oficinas dentro de unidades de socioeducação e também com familiares de jovens que estão cumprindo a medida de internação. Lá em frente ao Cai Baixada, em Belfor Roxo, tem uma associação chamada Casa Mãe Mulher, coordenada pela Sandra Santos, que é uma funcionária do Degase, e a Sandra Santos fez essa casa para acolhimento dessas mães. E uma das ações desenvolvidas lá é a nossa oficina. Então, as mães estão escrevendo a sua história, estão imaginando histórias, estão desenvolvendo a poesia também. Essa é a nossa atuação, basicamente. E quando a gente fala desses acessos aos livros, nessas unidades prisionais, como que seriam essas bibliotecas e qual seria o papel desse livro para essas pessoas que estão cumprindo? O papel do livro a gente está tentando descobrir. Mas, olha, deixa eu te dizer, o próprio Degase tem tido algumas iniciativas na área de biblioteca. Tem uma movimentação, tem bibliotecárias, que acho que eu conheço são todas mulheres, então vou para o feminino, que estão se mobilizando para ampliar repertório, para conscientizar os servidores públicos da importância da frequência à biblioteca. Agora, falta ainda haver concurso público para aumentar a quantidade de bibliotecários, de profissionais da área que possam melhorar ainda mais esse atendimento. Então, o próprio Degase tem algum trabalho já
e nós, do Escrevivendo, entramos em algumas unidades que não tem atendimento na sala de leitura todos os dias, ou sala de leitura ou biblioteca, né? Dependendo da presença ou não de um bibliotecário lá. E aí a gente entra como uma complementação. A gente leva o nosso acervo, que é formado de títulos diversos, de diversas áreas. A gente tem até literatura comercial também, mas a gente investe mais na literatura brasileira, na literatura de autoria feminina, na literatura de autoria negra. Quanto maior diversidade para nós, melhor, né? Para que eles não tenham acesso só à literatura, a títulos clássicos, né? Para a gente também a literatura clássica é importante, mas a literatura contemporânea é fundamental para que eles se identifiquem, se reconheçam, se vejam representados também, né, no que a gente leva. E a gente acha que o livro tem um papel, inicialmente, de representar uma experiência de liberdade lá dentro. Está privado de liberdade, está privado de uma série de outras coisas, está vivendo uma experiência traumática, está vivendo uma experiência angustiante e de violação de direitos, muitas vezes, né? Não necessariamente pela instituição, mas pelo próprio Estado, muitas vezes, que não atende às necessidades todas que surgem ali dentro. E então a gente entende que no momento em que ele tem experiência literária, ele tem liberdade para entender uma leitura, para se expressar, para escrever a partir de coisas que o inquietam, que o fascinam. Tem muitas questões que fascinam os jovens e que surgem nas oficinas, e a gente acha que isso é experiência de liberdade, né? Nossa perspectiva do trabalho com a literatura é a perspectiva do direito. Tem um intelectual brasileiro chamado Antônio Cândido, já falecido, infelizmente, que escreveu um texto chamado O Direito à Literatura. Ele coloca esse direito no mesmo patamar dos direitos fundamentais, ou seja, é também um direito fundamental, porque para ele todas as sociedades exercem a imaginação, a fabulação. E se é assim, mesmo aquelas sociedades que não têm a escrita, mas fazem a literatura da forma oral, pela tradição da oralidade, mesmo essas também estão incluídas. Então, ele entende que é um direito incompressível, um direito do qual a gente não pode abrir mão. A gente trabalha com essa perspectiva. Então, se é um direito, não está nas nossas mãos medir o quanto é eficiente esse trabalho, né? Até porque tem experiências envolvendo a leitura que não são mensuráveis, a gente não consegue medi-las, né? O quanto ele está se expressando melhor, o quanto ele está deixando a imaginação fluir, o quanto ele está conseguindo desenvolver mais a capacidade de imaginar. A gente observa muitas coisas nesse sentido, sabe? A capacidade de imaginar, a capacidade de entender a imaginação, a capacidade de se expressar por via de uma linguagem não literal. Quando a gente começa as oficinas, eles estão super literais, então é capaz de a gente usar uma metáfora e ele entender aquela metáfora literalmente. Com o caminhar das oficinas, dos encontros, com o tempo, ele próprio já está usando metáforas para se expressar. E a gente entende que isso é um grau de amadurecimento que vai afetar também seu desenvolvimento, seu comportamento, de modo geral, não apenas na oficina, na lida diária com as outras pessoas, no contato com as pessoas, no convívio com as outras pessoas, o modo de se comunicar e de se entender e de convívio, a gente acha que vai sendo afetado pelas oficinas também. E toda essa questão da literatura, né, a gente, é possível assim, ver essa importância, né, de que eles estão ali nessa privação, né, dessa liberdade. Então, como que a gente consegue expandir o mundo para esses jovens que estão nesse contexto, né? Então, é um trabalho assim, maravilhoso nesse sentido, né? Obrigada. A gente entende que existe um direito à educação sendo violado. Em que termos?
A educação oferecida para a juventude pobre, para a juventude periférica, para a juventude negra, não é uma educação sempre de qualidade, né? A gente compreende o esforço de professores em oferecer educação de qualidade, algumas iniciativas pontuais, quase sempre surgidas de iniciativas de professores, de educadores. Mas a política pública da educação é oferecida de forma desigual, né? É uma educação elitizada que, quando chega para o jovem periférico, está toda fragmentada e sem fazer sentido para ele. E aí, nesse ponto, a gente sabe que muitas vezes na escola, ou seja, na educação formal, a literatura não é estudada. O que se estuda são alguns eventos da história da literatura, a partir de estudos das escolas literárias. Mas o exercício da leitura, a prática leitora, muitas vezes fica de fora disso. Essa é uma das coisas negadas na educação formal. E não é negada para a educação das elites. As elites leem, né? Deveriam ler mais, né? Talvez ficassem mais sensíveis, mas a leitura, a prática leitora, na maioria das vezes, pelo menos na escola. Não sei como é que estão as famílias, mas nas escolas há projetos de literatura quase sempre nas escolas dessas classes sociais. E aí, na educação oferecida para os pobres, nem sempre. E dentro do Degaze ainda tem um agravante. Por mais que os projetos educacionais possam ser de qualidade, que muitas vezes é de qualidade, o tempo de duração do ensino é muito curto, né? A gente está sempre observando isso. Deveria haver um debate maior em torno disso para que a instituição repensasse o tempo das aulas, né? São turnos, no Rio de Janeiro, pelo menos, eu não tenho conhecimento da socioeducação do Brasil todo no que diz respeito a isso. Mas no Rio de Janeiro são 2 turnos de 2 horas de duração. Amanhã, de 9 às 11 e à tarde, de 2 às 4. Então, se não há projetos complementares, eles ficariam, em termos de educação, apenas com esse tempo. 2 horas num dia de 24 horas, sendo que aqui fora é o dobro do tempo, pelo menos, né? Tem alguma coisa sendo negada aí também no acesso a esse direito. Então, é preciso reconhecer um papel importante dos projetos de educação não formal e educação informal também ali dentro. E as gestões precisam, na minha opinião, dialogar com esses projetos para que eles tenham seu horário respeitado, né? Seu lugar ali dentro respeitado. Espaço físico, muitas vezes, que tenha um espaço reservado para que os projetos se desenvolvam. Isso tudo colabora, porque nós estamos entrando como uma maneira de complementar, né? Não é uma educação em disputa com a educação formal, é uma educação que está em parceria. Infelizmente, a gente acaba não dialogando tanto quanto desejaria com os professores, com as escolas e tudo mais, porque as estruturas burocráticas não permitem isso. Mas seria nosso desejo, porque esse caráter de complementação, de apoio, ficaria mais evidente ainda se nós tivéssemos essa oportunidade, né? Seria ótimo. Sim, e através disso, né, que a gente consegue discutir mesmo sobre essa remissão dessa pena pela leitura, né, entrando um pouco nesse debate, né? Queria saber um pouquinho quais são os desafios, né, dessa implementação do projeto de lei 3.721 de 2021. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa elaboração, né, desse PL e por que tiveram essa necessidade, né, de discutir sobre isso. Aí a gente agora entra numa outra seara. A remissão de pena pela leitura é algo oferecido aos internos adultos, né? É uma maneira de redução dos dias de penas a cumprir. Né? Nós temos a prática de remissão de pena pela leitura no Rio de Janeiro já, temos uma resolução que ampara esse trabalho desde 2016, em 2018 a resolução foi refeita, atualizada, e a gente ainda tem alguns impasses em torno disso, né? Por exemplo,
a lista de livros que é elaborada, eu sou uma professora da equipe que atua na remissão de pena para leitura como voluntária da equipe da Unirio, que tem coordenação do professor Marcelo Santos. E aí o que acontece? Nós não tínhamos acesso livre e direto a essa lista de títulos que podem ser lidos pelos participantes, né, do projeto. Nós não tínhamos muita autonomia para tomar decisões. Então a gente viu que a resolução não estava atendendo 100% às necessidades de quem faz o projeto acontecer, que são os professores e estudantes que se voluntariam para começar a fazer essa atuação. Né, temos aí professores da Unirio, né, o professor Marcelo Santos é o coordenador, a professora Luciana Vilhena também. Nós temos na Universidade Federal Rural o professor Marcos Pache, na Universidade da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Paulo Tonani. Eu sou da PUC Rio, né? Mas eu me engajei via Unirio, na equipe da Unirio. Então, a gente viu que talvez fosse melhor uma articulação política para tornar essa prática de remissão de pena para leitura mais transparente e que nós tivéssemos mais autonomia para a atuação, em conjunto, obviamente, com o setor responsável por isso, da Secretaria de Administração Penitenciária. A gente atua em parceria, junto, em conjunto com eles. E aí a gente entendeu que um projeto de lei talvez fosse o melhor caminho. Fizemos essa proposta à deputada Renata Souza e o mandato dela acolheu nossa sugestão. Nós nos reunimos durante meses para o debate, né? Todos os professores e alguns estudantes que atuam no projeto. Durante os meses de pandemia, fizemos encontros online e debatemos bastante as necessidades, como funciona a remissão de pena pela leitura em outros estados, né? Sobretudo no Paraná, que foi o pioneiro. E aí chegamos a um texto, no momento ele está para ser aprovado pela Comissão de Constitucionalidade e Justiça da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quando acabar essa tramitação, a gente vai ver se é necessário fazer algum ajuste ou se a lei é aprovada logo de cara, e a gente acha que vai tornar a nossa prática mais eficiente e mais transparente também, né? Tem muitas vezes o próprio interno não consegue saber o que está acontecendo. Se a resenha que ele escreveu, que eles escrevem ou uma resenha, se tiverem ensino médio, ou um relatório de leitura, se tiverem apenas o ensino fundamental. Nisso a gente percebe muitos problemas em relação ao ensino, né? O nível de letramento das pessoas que participam, e muitas vezes a gente tem que dar algum apoio sobre isso também. Mas a gente acha que o PL vai facilitar bastante e tornar esse trabalho um pouco mais eficiente. Estamos aguardando ansiosamente que a ALERJ termine com essa tramitação e aprove logo nossa proposta. Bom, acho que esse é um debate assim, muito rico, né, nesse sentido, e pensar isso tudo, todas essas questões. É importante também analisar como que esses currículos, né, nos cursos de graduação, nos cursos técnicos, enfim, como que vamos dialogar a partir disso, né, e enfatizar esses conhecimentos assim, mais acadêmicos sobre a socioeducação, sobre a importância da leitura. Então, como que a gente trabalha, né, em um sentido de uma educação, né, que dialogue com o cotidiano desses jovens, né? Eu acho fundamental a gente criticar e reivindicar que os currículos se adequem às realidades, né? Que essa é uma necessidade sempre presente. Muitas vezes os currículos estão desatualizados, estão fora da realidade. O sujeito sai de um curso de licenciatura e sempre está dizendo, não estava preparado para isso, seja qual for o contexto, muitas vezes. No máximo, ele está preparado para trabalhar na escola regular com crianças e adolescentes.
Então, outros contextos de educação, educação no campo, educação quilombola, educação indígena, educação em espaços de privação de liberdade, educação na EJA, muitas vezes sofre o efeito dessa falta de preparo e de abordagem curricular, né? Então, é preciso que a gente reivindique isso o tempo todo, né? O que acontece? No caso específico da privação de liberdade, muitas vezes o estudante nem sabe que existe uma educação formal oferecida nesses lugares, que seria um espaço possível para ele atuar. E em função desse desconhecimento, ao saber, a reação muitas vezes é de medo. Medo de que haja alguma violência, né? E, na verdade, não há casos registrados de violência ocorrida no espaço escolar, né? A violência acontece muitas vezes com frequência por parte dos agentes do Estado e por parte dos apenados, mas isso não ocorre nesses espaços de educação, e são geralmente muito preservados, né? Tem uma aura ali de respeito, muitas vezes até uma certa sacralidade envolvendo esses espaços. Raramente há uma tensão ou outra, né? Geralmente provocada por agentes externos. O próprio interno preserva esses lugares. Inclusive os adolescentes, que são muitas vezes mais inconsequentes, também têm um sentido de preservar e de valorizar o espaço da educação. Além disso, por esse desconhecimento que desenvolve esse medo, ele perde a oportunidade de conhecer um novo local de atuação que pode ser enriquecedor, que pode sensibilizá-lo, que pode funcionar como um modo de desconstrução de preconceitos, porque o conhecimento que a gente tem sobre a população carcerária é o conhecimento que vem pela mídia. Sim. E esse conhecimento, muitas vezes, é monotemático, ele é o que estimula o nosso medo, né? A gente no Rio de Janeiro tem verdadeiro pânico das ruas ultimamente por conta do trabalho da mídia, entre outras coisas, né? Não que não haja perigos, mas uma parte do nosso pânico tem a ver com a insistência da mídia em focar na violência, sobretudo os programas mais sensacionalistas, né? Esses que passam aí nas tardes durante a semana, eles são sinistros, né? Nesse sentido. Então, se o estudante não tem acesso à informação mais crítica em relação a isso, sai sem saber dessa possibilidade de trabalho lá. E, mesmo sem saber, muitas vezes ele opta, né, faz o concurso e escolhe uma dessas escolas. Aí ele chega lá e diz assim, é aí que ele vai dizer mesmo, né, eu não estava preparado para isso, não sei o que fazer aqui, não sei como funciona, ele não teve aulas suficientes sobre direitos humanos, que são aulas fundamentais para esse trabalho, ele não teve aulas suficientes sobre a legislação do contexto de privação de liberdade, talvez ele não tenha tido nenhuma aula sobre isso, ele não tem aulas suficientes sobre as desigualdades sociais que fazem do Brasil o terceiro país do mundo que mais encarcera, ele não teve aulas suficientes sobre relações raciais para entender por que tanta gente negra está presa, 70%, 75% no Rio de Janeiro, e no Brasil inteiro, mais de 60% também. Tem estado em que 100% das mulheres presas são negras. No Acre, por exemplo, 100%. É preciso a gente ter aulas, né, nas licenciaturas que permitam entender as dinâmicas sociais e históricas que levam a essa realidade, né? E aí os currículos precisam ser mais críticos e se adaptar a esse novo tempo, a essas novas exigências, né? E quando esses cursos não optam em dialogar, né, com esses temas, é negar tudo o que a gente viveu, o que a gente vive nesse sentido, né? Então, se um curso não tem a disciplina, né, que eu acho que deveria ser obrigatória em todos os currículos sobre a questão racial e pensar sobre a relação socioeconômica, a questão da socioeducação, da educação de jovens e adultos, de ter uma obrigatoriedade. Porque isso só faz pensar o descaso que acaba ocorrendo, né? Será que é realmente o interesse do Estado em investir nessa temática? O Estado precisa se perguntar o que ele quer. Isso aí. Se ele quer punir apenas ou se ele quer
encontrar outras soluções. Sim. Porque para apenas punir está indo bem, está num caminho, né, eficiente. Sim. A punição pela punição, né, geralmente a punição que a perspectiva para aquelas pessoas presas é mais prisão ou a morte, então está indo bem, se o Estado quer isso. Mas se o Estado é civilizado, se ele adere a leis humanizadoras, de integração social, de mudanças sociais, de mudanças da sociedade, aí então está indo muito mal, precisa se rever. E a partir disso, como nós professores, né, podemos reivindicar por direitos, eu acho que isso também vai além do nosso, né, do nosso poder, né, entre aspas, assim, mas como que a gente consegue dialogar e reivindicar, porque acho que é a partir disso que a gente consegue alguma mudança, né, você atuando no DEGAS, né, eu atuando na educação básica, como que a gente consegue um caminho melhor para essa situação. Essa pergunta é muito boa. A gente tem que lembrar de Paulo Freire. Sim. Né? E o Paulo Freire é lembrado, às vezes não é lido, mas ele dizia que o nosso papel, o trabalho do professor é essencialmente, sobretudo, político. Se você não tem a consciência desse papel e trabalha numa perspectiva de uma aparente e falsa neutralidade, não tem como promover mudanças, né? Vai só ficar girando em torno de conteúdos, de disciplinas isolados do restante da realidade. Então, a educação não se dá de forma completa se isso acontece, né? Muitas coisas a gente não consegue alcançar para mudar porque dependem da formulação de políticas públicas. Mas há formas de participar de debates que interfiram nas políticas públicas, nas reuniões pedagógicas, nos sindicatos dos professores e em vários outros fóruns que muitas vezes se abre mão de participar. Aí é que está o problema, não pode abrir mão de participar desses fóruns, sim, senão a gente abre mão da mudança também. Sim, exatamente. E acho que é mais nesse sentido, né? Temos uma educação, né? Uma educação que seja libertadora, né? Que faça sentido para esse público. Temos a leitura como uma libertação também. E é isso, muito obrigada, Vanusa. É uma honra também para mim participar, é uma oportunidade, né, de debate, de trazer esse tema, de visibilizar esse tema. E então eu agradeço muito pelo convite, Lara. Muito obrigada.